Jezabel, a pior mulher da Bíblia. Nos anais dos reinos de Israel, poucas figuras surgem tão sombrias e infames quanto a de Jezabel. Seu nome não é apenas o de uma rainha. Tornou-se um sinônimo de maldade, idolatria e crueldade implacável. Sua história não começa em Israel, mas na próspera e pagã cidade fenícia de Tiro, onde nasceu como filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e sumo sacerdote da deusa Astarote. Criada num ambiente onde o poder político e o fervor religioso idólatra eram uma só coisa, Jezabel foi moldada para ser uma mulher de vontade de ferro e fé inabalável em seus deuses, Baal e Azerá. Seu destino a levaria para longe de casa, através de um casamento político arranjado para selar uma aliança entre a Fenícia e o reino do norte de Israel. Ela se tornou a esposa de Acabe, o rei de Israel. Para Acabe, era um movimento estratégico. Para Jezabel, era uma oportunidade missionária. Ela não chegou a Samaria, a capital, disposta a adotar os costumes de seu novo povo ou a respeitar seu Deus, Yahweh. Pelo contrário, ela chegou com a determinação de transformar Israel em um espelho de sua terra natal, um centro de adoração a Baal. Como rainha, Jezabel exerceu uma influência avassaladora sobre o rei Acabe. A Bíblia nos conta em 1 Reis 16, 31, 33. E como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios. E foi e serviu a Baal e o adorou. E levantou um altar a Baal, na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste-ídolo, de maneira que Acabe fez mais para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Ela convenceu Acabe a construir um grande templo e um altar para Baal na própria capital, um ato de apostasia que chocou a nação. Mas a crueldade de Jezabel não se limitava a erguer altares pagãos. Ela via a fé em Yahweh como uma ameaça direta à sua autoridade e à sua religião. Com fúria e zelo, ela iniciou uma perseguição sangrenta e sistemática contra os profetas do Senhor. Em 1 Reis 18:4, é revelado que Jezabel tinha destruído os profetas do Senhor. Ela os caçava como animais, buscando erradicar a voz de Deus da terra. Foi um tempo de terror, onde homens justos como Obadias, o mordomo do palácio de Acabe, arriscavam a própria vida para esconder 100 profetas em cavernas, salvando-os da espada da rainha. Seu confronto mais famoso foi com o profeta Elias, o tisbita. No Monte Carmelo, Elias desafiou os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que, segundo as Escrituras, comiam da mesa de Jezabel, 1 Reis 18:19, desfrutando de seu patrocínio real. Após a humilhante derrota de seus profetas e a demonstração do poder de Yahweh, a fúria de Jezabel não conheceu limites. Ela não se curvou diante do milagre. Em vez disso, enviou uma mensagem direta a Elias, um juramento de morte. Assim me façam os deuses, e outro tanto, se amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. 1 Reis 19:2. O poder de sua ameaça era tão grande que Elias, o homem que enfrentou um rei e 850 profetas, fugiu para o deserto para salvar sua vida. Talvez o ato que melhor encapsula a sua crueldade e desprezo pela justiça seja o caso da vinha de Nabote. Nabote, um homem de Jezreel, possuía uma vinha ao lado do palácio do rei Acabe. O rei cobiçou a terra e ofereceu-se para comprá-la, mas Nabote recusou, apegando-se à lei mosaica que proibia a venda permanente da herança de uma família. Guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. 1 Reis 21:3. Acabe, frustrado e amuado, voltou para casa e se recusou a comer. Foi Jezabel quem tomou as rédeas da situação com uma crueldade calculada. Vendo a fraqueza de seu marido, ela o repreendeu. Governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão, e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o Jizreelita. 1 Reis 21:7. Seu plano foi diabólico. Ela escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete real e as enviou aos anciãos da cidade de Nabote. As cartas ordenavam que proclamassem um jejum e colocassem Nabote em um lugar de honra, apenas para depois subornar 2 homens vis, filhos de Belial, para que o acusassem falsamente de blasfemar contra Deus e contra o rei. O plano foi executado à perfeição. Nabote foi arrastado para fora da cidade e apedrejado até a morte. Com Nabote fora do caminho, Jezabel informou friamente a Acabe: levanta-te
e possui a vinha de Nabote, o Jizreelita, a qual ele recusou dar-te por dinheiro, porque Nabote não vive, mas é morto. 1 Reis 21:15. Este ato de assassinato judicial por ganância atraiu a ira divina. O profeta Elias foi enviado por Deus para confrontar Acabe na vinha recém-adquirida, e lá ele proferiu uma profecia terrível não apenas contra o rei, mas especificamente contra Jezabel. Assim diz o Senhor: no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu próprio sangue. E também acerca de Jezabel falou o Senhor, dizendo: os cães comerão a Jezabel junto ao antemuro de Jizreel. 1 Reis 21, 19 e 23. Os anos se passaram, Acabe morreu em batalha, mas Jezabel continuou a exercer sua influência como rainha-mãe. A profecia, no entanto, não foi esquecida. O instrumento de seu cumprimento seria um comandante do exército chamado Jeú, que foi ungido rei por ordem de Deus com a missão de exterminar a casa de Acabe. Jeú cavalgou furiosamente para Jizreel. Jezabel, agora uma mulher mais velha, mas ainda desafiadora, ao ouvir que ele se aproximava, não fugiu nem implorou. Em um último ato de orgulho e vaidade real, ela pintou os olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. 2 Reis 9:30. Ao ver Jeú entrar pelo portão, ela o saudou com desprezo, comparando-o a outro usurpador. Mas seu fim havia chegado. Jeú olhou para a janela e gritou: quem é comigo? Quem? 2 ou 3 eunucos olharam para ele, e ele ordenou: lançai-a daí abaixo. E eles a obedeceram. Ela foi atirada da janela, e seu sangue respingou na parede e nos cavalos, que a pisotearam. Após uma breve refeição, a consciência de Jeú talvez o tenha pesado, e ele disse: ide ver aquela mulher maldita, e sepultai-a, porque é filha de rei. 2 Reis 9:34. Mas quando foram cumprir a ordem, a profecia de Elias havia se cumprido de forma horripilante. Não encontraram dela senão o crânio, os pés e as palmas das mãos. O resto de seu corpo havia sido devorado pelos cães vadios de Jizreel, exatamente como o profeta havia dito. Assim terminou a vida da rainha fenícia, uma mulher de poder, convicção idólatra e crueldade sem limites, cuja história serve como uma advertência sombria sobre a corrupção do poder e a fúria contra o divino. Se você está gostando do nosso canal, deixe seu like e se inscreva, para receber antecipadamente as histórias impressionantes da Bíblia. Contamos com sua ajuda.